Oi, meu nome é Cristina Kemi e esse é meu podcast sobre tricô, costura e outras manualidades. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vinda ou bem-vindo, e se você já assistiu algum dos outros episódios, obrigada por estar aqui de novo. Hoje o vídeo vai ser num estilo um pouco diferente. Eu vou falar sobre esse vestido que comecei a fazer no verão de 2019 e terminei agora no verão de 2020. No ano passado ele já estava quase pronto, faltavam os acabamentos da barra do corpo e das mangas e pregar o viés da gola. Mas quando cheguei nessa etapa já estávamos no outono, então acabei deixando o vestido guardado e peguei de volta só agora para terminar de costurar e poder vestir no verão 2020. Ele é um modelo retirado de um livro japonês e eu fiz no tamanho M. Usei um tecido 100% algodão que lembra o Tanalaun da Liberty na textura e na padronagem, mas é de uma marca japonesa que eu não me lembro o nome. Ele é bem mais leve do que um tricoline, mas ao mesmo tempo não é tão fino como uma cambraia, por exemplo, ele tem uma trama mais fechada. A gola é em V na parte de trás porque no original ele tem um laço aplicado no vértice desse V. Eu omiti o laço porque acho que fica melhor assim, o tecido já tem muita informação. A parte da frente eu fiz conforme descrita no livro, com essas pregas saindo do decote, eu acho que elas dão um charme especial à peça. A manga é cortada junto com o corpo, o que facilita muito a costura, porque eu não precisei fazer a manga separadamente e depois aplicar. Eu adicionei bolsos porque acho que fazem muita diferença no dia a dia. O que eu acho que ainda falta nesse vestido são umas fendas laterais na saia, porque às vezes ele me trava um pouco na hora de andar. Mas como eu fiz o acabamento interno com costura francesa, estou com preguiça de desmanchar. Eu vi alguns vídeos da Catarina, do podcast Vão de Escada, que está aprendendo a costurar e ela mostrou vestidos que fez e algumas dificuldades e acertos que teve nesse processo. Quando eu fui fazer essas últimas costuras para finalizar o vestido, achei que seria interessante gravar isso, para tentar passar algumas dicas sobre como fazer uma barra bem simples de 1 por 1. No final das contas acabou virando um vídeo sobre alfinetes e clipes, mas espero que seja útil para alguém. De qualquer maneira eu me diverti bastante gravando e editando esse material. Gostei de como ficaram as imagens, embora alguns ângulos não tenham sido os melhores, mas acho que ficou esteticamente bom para o meu gosto. Espero que gostem também. Chega de conversar, vamos para as costuras? O acabamento do decote é feito com viés. E eu peguei o viés primeiro aqui na parte de fora, depois eu dobrei ele pra dentro, passei a ferro, né, com a dobra aqui e prendi ele na parte de dentro com pontos invisíveis à mão. Como eu prendi o viés primeiro aqui por fora, se eu dobrasse e fizesse o acabamento, né, o fechamento do viés com a máquina aqui por dentro, a costura provavelmente ia ficar um pouco desencontrada aqui, porque por mais que a gente faça certinho, alinhavo e tal, sempre acaba caindo um pouco assim, ou fica pra cima, pra baixo e vai alternando ao longo da gola, então eu preferi fazer o acabamento à mão por dentro. E como não é uma área tão grande assim, né, não é a barra, por exemplo, é a gola, então não foi tão demorado, foi até que rápido. Eu fiz o viés do próprio tecido, como dá pra perceber, porque achei que ia ficar mais bonito. Eu vou mostrar então como eu faço a barra das peças. No caso desse vestido tem a barra das mangas e a barra da barra mesmo, na parte de baixo do vestido, que é essa daqui. Tem vários tipos de barra, mas eu vou mostrar a barra 1 por 1, que é você dobrar 1 centímetro e depois dobrar de novo 1 centímetro. E aí nisso, essa parte aqui, que é a borda do tecido, né, que é a que desfia, ela fica escondida aqui dentro, pra ver os fiapinhos, né? Então esses fiapinhos ficam escondidos aqui dentro e daí quando você for lavar ou mesmo com o muso, ela não vai desfiar porque a borda vai estar aqui dentro. Bom, aí quando você dobra aqui, você vai passar a costura aqui nessa borda, porque se você passar bem aqui na ponta vai ficar um tantão aqui solto, não faz muito sentido, né? Aqui fica mais bonito e também é o mais eficiente para prender. Primeiro eu dobro assim e eu uso uma fita métrica para marcar. E aí a segunda dobra eu não uso a fita, eu só dobro por cima mesmo. Aí se eu tenho algum pedaço que eu acho que tá meio esquisito, daí eu vou lá e confiro com a fita métrica pra ver se tá com 1 centímetro mesmo. É importante passar ferro. Se você não passar, fica muito mais difícil de fazer e provavelmente o acabamento não vai ficar tão bonito. Sempre ficam umas barrigas assim, uma coisa meio torta, talvez, enfim. Então, primeiro eu dobro 1 centímetro, passo a ferro, dobro de novo, passo a ferro de novo. Tem gente que já dobra os dois de uma vez e passa a ferro. Também pode ser, aí depende de você testar e ver o que você acha melhor.
E pra prender essa barra, eu gosto de usar esses Wonder Clips, que são da Clover, mas tem uns genéricos também. Eu já usei em umas aulas que eu fiz e funcionam bem também, porque é um pouco difícil de encontrar esse da Clover, normalmente é muito caro. Mas dependendo do tecido, esse clipe não é legal. Eles dão um peso no tecido, tá vendo? O tecido vai caindo, então às vezes é um pouco difícil de manusear com os clipes. Se o tecido for muito liso ou muito fino, o clipe também não vai ficar. Ele precisa ter uma certa espessura, uma certa firmeza para ele conseguir agarrar. Apesar dele ser um clipe que fecha bem, se o tecido é muito liso, ele acaba escorregando, né? E o próprio peso dele faz com que ele caia do tecido. Ou às vezes ele pode até modificar a posição do tecido, né? Acaba deixando a costura torta. E também tem, dependendo da posição que você vai prender, não dá pra usar o clipe se for bem no meio da peça, enfim, você tem que usar o alfinete. Eu tenho esses alfinetes aqui que são bem fininhos. Eu gosto de alfinete assim, com cabeça de vidro, porque eu acho que ele é o mais resistente e com ponta bem afiada. Esses daqui são da marca Dritz. Não sei se vai dar pra ver. Dritz, que é uma marca dos Estados Unidos. E eles têm aquele alfineteiro de tomate, eu acho que é o bem tradicional. E eles têm esses alfinetes bem fininhos, assim, com cabeça de vidro, e são muito bons. Eles são um pouco mais compridos também do que o tradicional. Então ele é bom para tecido fino, né? Para tecido grosso ele não funciona. E no caso aqui que eu tô usando um algodão mais fino, ele fica ideal. E a ponta é bem afiada, então ele entra facinho. E aí, quando eu vou usar o alfinete, eu sempre prendo assim, na vertical, perpendicular em relação à barra. No começo, quando eu comecei a costurar, eu sempre prendia assim, ele paralelo, na horizontal. E não é muito prático quando você tá costurando. Quando você tá costurando assim, aí você vai chegando perto e você tem que tirar, fica um pedação aqui, às vezes sem alfinete. Então assim você consegue controlar melhor a quantidade de alfinetes que você vai colocar. Se for numa área meio complicada, assim, que você sabe que vai dar problema pra costurar, então você põe bastante alfinete, assim, pertinho. E aí, quando você tá costurando, você pode tirar um alfinete e ainda vai ter o outro aqui embaixo segurando. Então, você consegue controlar melhor. E fora que é muito mais prático quando você tá costurando, né? No caso, eu sou destra, então eu puxo aqui com a mão direita e já tiro o alfinete. Se ele tá assim, eu tenho que vir aqui por baixo e tirar. Dependendo da peça, do corte, é um pouco complicado e principalmente em peças curvas, né, quando você tá fazendo a cava da manga, alguma coisa assim, é chato de você ficar enfiando os alfinetes, aí fica um em cima do outro às vezes. É que aqui é reto, então é mais fácil, mas às vezes acaba ficando tipo um alfinete assim, então não é muito legal, eu prefiro colocar assim. E é questão de costume, no começo eu esquecia, acabava colocando ele paralelo aqui ao que a gente vai costurar mesmo, e com o tempo eu fui acostumando e agora eu nem penso, eu já pego o alfinete e já coloco assim direto. Eu acho que é uma coisa que facilita muito quando a gente tá trabalhando. E outra coisa que eu gosto de usar quando eu tô costurando com alfinete é aquele alfineteiro com ímã, parece uma saboneteira. Eu não tenho aqui porque o meu ficou no Brasil e eu não quis comprar outro aqui no Japão. Mas você tira o alfinete e joga, e não é que nem essa caixinha que você tem que jogar e prestar atenção onde ele vai cair. Você joga ele e o ímã já puxa e o alfinete cai certinho no alfineteiro. Você não precisa ficar pensando muito, você só tira e joga. Deixo ele do lado da máquina quando eu tô costurando e é super prático. E tem esse outro alfinete que eu gosto de usar, que é da Coats corrente. E esse aqui é mais fácil de encontrar no Brasil, eu acho. Eu não sei se a embalagem ainda é assim, porque esse é muito antigo. Eu tenho faz bastante tempo. E tem os alfinetes de segurança aqui no meio misturados, mas isso tem nada a ver. O alfinete da Coats em si é esse aqui de cima. Ele é de cabeça de vidro também. Ele é um pouco mais grosso do que o da Dritz. Esse aqui tá um pouco tortinho. Deixa eu pegar um mais reto. Acho que esse aqui tá mais retinho. Ele é bem resistente, essa parte de metal, e a cabeça de vidro também. É muito difícil de quebrar, não fica saindo. Às vezes tem uns de plástico que essa parte da cabeça fica saindo, é uma porcaria. E a diferença do alfinete da Coats com o da Dritz é o tamanho. Esse da Dritz tem vários tamanhos, tem mais curto e mais comprido, mas o que eu tenho, ele é um pouco mais comprido do que o da Coats e ele é mais fino. Acho que na imagem é um pouco difícil de perceber isso,
Mas esse aqui, que é o da Dritz, ele é bem mais fino do que esse. Quando a gente pega, já dá pra sentir. Então, pra tecidos finos, esse danifica bem menos o tecido. Mas, ao mesmo tempo, se for um tecido mais pesado, ele não tem espessura suficiente pra segurar, né, as camadas de tecido. Então, a gente acaba usando esse aqui, que é um pouco mais grosso. Também o tamanho da cabeça é um pouco diferente. O da Dritz é menor do que o da Coats. Tem esse alfinete aqui, que ele também é bem fino. Não tanto quanto o da Dritz. Ele também não é tão afiado. O da Dritz é bem mais afiado. Esse aqui é um que eu comprei no Japão pra quilt. Ele é de uma marca genérica. Ele imita um da Clover, mas não é da Clover. Talvez o da Clover seja melhor, mais afiado, não sei. E ele tem essa cabeça chata. Que isso que é a diferença para quilts, porque tem gente que quilta e não tira o alfinete, então ele também não fica pegando quando você tá costurando. Também porque a cabeça do alfinete, por ela ser redonda, às vezes ela acaba criando um volume quando você tá alfinetando as peças. E esse aqui, como ele tem a cabeça chata, ele não cria volume, não distorce um pouco a peça. E como ele é pra quilt, também ele é bem comprido. Bom, pra quem tá começando a costurar, lógico que não precisa ter tudo isso. Eu fui comprando aos poucos, conforme eu fui conhecendo e também tendo necessidade. Eu acho que o básico é você ter um alfinete bom. Eu acho que esse da Coats de cabeça de vidro, tem escrito aqui cabeça de vidro, tá? Uma boa opção para começar, porque ele é bom, barato e também não é feio, né? Não vou dizer que é bonito, mas ele não é feio. Você acaba sempre usando um alfinete, né, pra costurar. Uma hora ou outra você precisa. Então é bom comprar esse, que eles têm uma qualidade boa e eles são relativamente baratos. Porque se a gente compra só aqueles que vêm em kit, sabe, que vem uma flor com um monte de alfinetes com cabeça de plástico e com ponta que não é afiada, ou se não aqueles que vêm no kit de costura com um monte de linha que também você não sabe direito que linha que é, enfim. Normalmente eles não são muito bons, aí você só fica passando nervoso quando você tá costurando, porque a ponta, em vez de entrar no tecido e furar, ela acaba criando um rombo, ou ela não fura, não entra, enfim, só fica causando problema. E aí você fica com raiva de costurar porque você não tem ferramentas que são boas. Pra quem gosta de costurar roupa com tecido fino, eu recomendo investir também nesses alfinetes mais finos. É um pouco difícil de encontrar no Brasil, na verdade eu nem sei se vende. Eu acabei comprando fora do país, mas eu acho que pra costurar roupa fina, assim, seda, cetim, organza, sei lá, enfim, qualquer peça mais fina faz bastante diferença também, porque ele não fica muita marca no tecido, né? Os Wunderclips, eles são bons porque eles têm essa base reta aqui embaixo, então quando você tá tricotando, ele não fica enganchando nas coisas e ele corre bem na máquina, ele desliza assim, porque aqui embaixo ele é reto. E ao mesmo tempo a parte de cima é curva pra ser bem anatômica na hora de você colocar e tirar. Ele é prático porque você não tem esse movimento de enfiar o alfinete, né? Você só abre e prende e abre e tira. É mais prático nesse sentido. Principalmente quando você tá principalmente quando você tá costurando peças que são mais volumosas, que nem eu fazia bolsa, carteira, que tem várias camadas de tecido, normalmente um tecido um pouco mais grosso. Isso aqui é muito prático, porque o alfinete, às vezes, por mais que seja um alfinete resistente, que nem esse de cabeça de vidro, às vezes ele não entra nos tecidos grossos, sabe? E você tem que fazer muita força, você acaba entortando ele. O próprio movimento de você enfiar o alfinete, você acaba movimentando as camadas de tecido, e às vezes elas acabam saindo do lugar e fica torto. Ou se não cria essa barriga, o volume na peça que eu comentei também. Com os clipes não, o clipe você coloca, a camada de tecido fica tipo no lugar. E tem vários tamanhos, esse daqui é um tamanho médio, eu diria, tem um bem pequenininho e tem os maiores. Eu acho que a intenção original dele era pra ser usado pra quilt também. Muitas quilters usam pra fazer pregar viés, principalmente, porque aí você prende o viés no tecido com o clipe, né, e fica bem mais fácil por essa questão, né, de ele aguentar várias camadas, não mover as camadas, enfim, ter essa praticidade do colocar e tirar. Você pode comprar de acordo com a sua necessidade. Eu não sei se pra quem faz só roupa se compensa comprar esses clipes, porque eles são caros e não é em todas as peças que você vai conseguir usar. Pra quem gosta de costurar coisas um pouco mais pesadas ou com mais camadas, assim, eu acho que vale muito a pena. Quando eu fazia bolsa e carteira, assim, isso daqui era o que me salvava, fica muito mais fácil o trabalho. Bom, então aqui eu alinho a borda do pé calcador com a borda aqui da minha barra. E eu gosto de começar aqui pela parte de baixo da manga, né,
Não sei se vai dar pra ver, mas aqui essa costura é a costura da parte de baixo da manga. E eu prefiro começar por aqui porque daí o arremate fica meio que escondido na parte de baixo. E daí tem que prestar atenção para que lado vai cair, né, a costura. Então, no meu caso, eu fiz um acabamento com costura francesa. E eu quero que esse acabamento caia aqui sempre pro mesmo lado, tanto aqui quanto no acabamento da gola. E aí prestar atenção nesses detalhes. E como eu fiz a barra de 1 centímetro, então dá certinho a largura do pé com a posição da agulha. Mas se a sua máquina tiver regulagem da posição da agulha, às vezes dá pra jogar pra esquerda ou pra direita, você também consegue regular com isso. E aí, depois que ajustou a posição aqui, é só ir seguindo. Pra guiar, eu gosto de guiar assim com o dedo. Ou dá pra usar alguma ferramentinha, aqui eu tenho um palito. Também dá pra usar pra você ir guiando o tecido. Só tem que tomar cuidado no caso de tecido fino, né? Se você usar uma coisa mais pontiaguda, que nem esse, pode ser que fure o tecido. Eu gosto mais de usar esse palito quando eu tô fazendo bolsas ou alguma coisa assim com tecido mais resistente, porque aí não tem muito perigo de acontecer isso, de furar. E tem que tomar cuidado pra esse tecido de baixo, né, que seria a sua parte de fora da manga, assim, ele não ficar franzindo, que nem tá acontecendo aqui. Então, primeiro prender aqui o tecido com a agulha, né, pra ele não correr. E aí eu vou ajeitando aqui a manga. Porque se ela franzir, vai aparecer depois quando você virar a blusa. Então sempre tem que estar bem retinho assim. E aí, conforme eu vou chegando perto dos Wonder Clips, eu vou tirando eles. E se for o alfinete, é a mesma coisa. Também pode ir tirando conforme vai chegando perto. Tem gente que costura em cima do alfinete, mas eu acho bem perigoso. Porque a agulha pode acertar o alfinete, aí ou entorta o alfinete, ou entorta a agulha, ou quebra algum dos dois e pode voar um pedacinho na sua cara. É bem perigoso, então eu costumo sempre tirar, mesmo aqueles bem fininhos. Aí chega no final, dá um retrocesso. E sempre cortar a linha, né? Fazer uma limpeza das linhas. Cuidado pra não cortar o tecido. Depois que termina, é sempre importante cortar todas as linhas, porque isso vai deixar o trabalho bem acabado. E também quando você, às vezes, no caso aqui é uma costura já de acabamento, uma costura final. Mas imagina se tivesse várias linhas aqui, tipo dessa costura francesa, que são 2 costuras, ou de outras partes da peça, daí fica aquele monte de linha, aquele fiapo, depois é bem mais difícil de você cortar tudo. Tá pronta a barra da manga. Tem gente que também gosta de alinhavar aqui, em vez de prender com Wonder Clips ou alfinete, mas isso dá bastante trabalho. E depende também do tecido, lógico, se for um tecido muito fino, muito liso, é mais difícil de você prender só com alfinete ou clipe. O clipe é praticamente impossível, né? Então vale a pena gastar esse tempo a mais pra alfinetar. Mas aqui é um algodão, apesar de ele ser fino, o algodão ele tem uma certa textura que permite que eu use os clipes. Eu acho que tá bom assim, passando a ferro pra mim já é o suficiente. Eu também já ouvi falar que é melhor fazer a costura pelo lado de fora. No caso, eu fiz o acabamento aqui costurando pelo lado de dentro. Mas também daria pra fazer do lado de fora, só que você corre o risco de acabar saindo um pouco aqui, né? Em vez de você fazer aqui mais perto da borda, você acaba fazendo aqui pra dentro. E daí a sua costura não vai prender, né? Essa dobra aqui, ou que você quer segurar aqui. Porque os pontos da máquina, eles costumam ser mais bonitos pelo lado de cima, né? Quando você tá costurando assim, aí aqui seria o lado de cima. Então, se você fizer essa costura com o lado de cima sendo o lado de fora, né? Posicionar a peça na máquina assim, o ponto teoricamente fica mais bonito. Mas, não sei, eu particularmente não acho tanta diferença assim, principalmente num tecido de algodão. Talvez em algumas outras peças faça mais diferença. Mas pra mim tá bom desse jeito.
Bom, agora eu vou mostrar costurando com os alfinetes. Como eu falei, normalmente eu começo a partir de alguma costura. Aqui, como é a barra do vestido, não tem parte de cima e parte de baixo, vai ser uma circunferência só. Mas eu gosto de começar de alguma costura porque acaba ficando no canto da peça, não fica bem no meio, né? Ou na parte da frente ou na parte de trás. Aqui tem o meu primeiro alfinete. Tem gente que não tira o alfinete na hora que tá costurando, eu sempre tiro, porque eu falei, eu acho mais seguro. Eu tenho medo de o alfinete quebrar ou a agulha quebrar e daí voar pedacinho de metal. Eu acho que se dá pra evitar, né? Por que não? Eu tiro o alfinete. Aqui o certo. E aí chega perto do próximo alfinete, eu tiro o alfinete. Então, esse movimento, né, que a gente faz aqui, no caso, como eu desce, eu puxo aqui, dá com um alfinete que tá perpendicular à barra, fica muito mais fácil. Só puxar aqui e continuar. Pra quem tá começando, uma coisa que nunca pode fazer é você parar de costurar e a agulha tá aqui em cima e você levanta o pé calcador. Isso aqui, se você fizer, com certeza, ó, o seu tecido, ele não vai ficar no lugar, ele vai ficar solto e quando você voltar, o ponto vai estar com uma distância diferente do ponto inicial. Sempre quando você vai mexendo na peça, você deixa a agulha embaixo e aí você pode levantar o pé calcador e você pode mexer, você pode ajustar aqui para não ficar enrugado embaixo, você pode fazer o que quiser, mas sempre deixa a agulha abaixada, porque aí você não vai ter esse problema. Como eu tô fazendo só de exemplo, depois eu vou desmanchar esse pedacinho aqui já que eu mexi no tecido, mas só para demonstrar o alfinete de novo, então eu continuo, tem um outro alfinete, eu tiro e continuo costurando. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ver fotos do vestido pronto, tem no meu Instagram. Eu deixei um destaque salvo com o nome de vestido floral. Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Um beijo!